Vinland Saga. Um tempo atrás eu tava vagando internet afora e acabei esbarrando com o edit da segunda temporada da obra. Logo, reclamações do Thorfinn sem inimigos, o que até aí beleza, dá pra entender porque a segunda temporada realmente dividiu muita opinião. Tipo, tem uma galera que simplesmente acha a segunda temporada genial, tipo eu. E outra galera que simplesmente odiou ela por ter deixado aquele ritmo mais frenético que a primeira tinha pra trás, além da mudança que rolou no Thorfinn que desagradou uma galera também, contudo deixando parte 1 e parte 2 de lado e focando no todo. Vinland Saga é definitivamente uma obra genial, sendo facilmente uma das melhores que eu já li a ponto de estar naquele grupinho de obras que eu já li mais de uma vez, tipo Berserk, Friere, a obra do Lloyd, que é simplesmente muito boa, tá ligado? One Punch Man, Dragon Ball e por aí afora. Então vamos falar um pouco dessa obra e o que pra mim faz ela ser simplesmente genial. Sim, o vídeo vai ser meio que eu sendo muito fã de Vinland Saga por alguns minutos. Claro que eu também quero a opinião de vocês a respeito disso, contudo, eu sou o Felipe e vamos lá. Vinland Saga começa inicialmente como história de vingança, com todo aquele papo do Askeladd mandando o pai do Thorfinn de arrasto e ele meio que declarando vingança eterna contra ele. Só que o que torna Vinland Saga tão legal é que, mesmo isso sendo o plot inicial e meio que o central da obra por muito tempo, isso nem de longe é o foco dela, tá ligado? Tanto que eu já cheguei até a comentar com vocês que mais que uma história de vingança, Vinland Saga é uma história de redenção. O Thorfinn inicialmente começa como alguém cego e desesperado por causa do próprio ódio, se tornando um escravo do próprio ódio e do próprio Askeladd. Mas aí que tá ligado? Mesmo trabalhando nesse ponto, a obra não se limita a isso. Narrativamente falando, a obra tem como sim um dos pontos centrais esse, a vingança do Thorfinn e o ódio dele pra com o Askeladd, que é o ponto gatilho inicial da obra, como eu falei pra vocês. Mas aí que tá, não é só isso, tá ligado? Já que conforme ela avança, aquele mundo que a obra tá imerso se expande, seja simplesmente mostrando o quão cruel é aquele mundo de Vinland Saga, e isso simplesmente trabalhando muito bem em cada ponto que ela se propõe a trabalhar: ódio, vingança, liberdade, escravidão, ganância, mas principalmente pessoas, já que esse é o ponto central da obra, e como elas reagem àquele mundo que elas estão fazendo parte. E cara, isso é simplesmente muito bom, ao mesmo tempo que é bem difícil de se fazer, tanto que a pegada que a obra tem em trabalhar seus personagens me lembra até um pouco Mob Psycho 100, Berserk ou até mesmo Kingdom. Cada personagem é incrivelmente único, cada um que a obra se propõe a trabalhar, ela não consegue só construir ele de uma forma legal, como torna aquele personagem interessante. Um ótimo exemplo disso, Askeladd, que é meio que o melhor e maior antagonista da obra, já que ao mesmo tempo que ela constrói ele como um vilão pro Thorfinn e pra muita gente que é afetada pelas invasões dele e do grupo dele, ela consegue desenvolver ele como alguém interessante, o que torna ele um personagem legal de se entender. E claro, isso não só se limita a ele, cada um dos manos que a obra consegue se propor a trabalhar é simplesmente muito único e tem seus próprios porquês bem trabalhados também, tipo essa mina aqui que não me perguntei o nome dela porque eu sou péssimo com nomes, vocês estão ligados. Contudo, a problemática dela com o Thorfinn em relação à vingança dela contra ele, como no fim a problemática dela se assemelha bastante à do próprio Thorfinn no início da obra, torna ela mais interessante de você ver. Ver o crescimento dela em paralelo também ao crescimento do Thorfinn, toda a forma que essa problemática entre eles vai se desenrolando e a forma que ela vai se desapegando a essa vingança e se tornando alguém mais livre, por assim dizer, é tão bem construído, é tão interessante e é tão profundo que uma simples palavra dela para o Thorfinn consegue se tornar algo extremamente não só impactante para o mangá, mas com um peso gigante para a narrativa dos dois personagens também. Porque mais que uma simples palavra, o "eu te perdoo" dela pro Thorfinn tem todo um peso que a gente viu sendo construído na problemática de uma única personagem com o protagonista. E isso só são, tipo, dois personagens de vários que vão sendo trabalhados. E por isso que é louco de pensar que quem vê só essa imagem aqui não entende nada, tá ligado? Porque é uma palavra simples, mas ao mesmo tempo pra quem viu a obra, ela não só é complexa, como é profunda e tem um peso gigante por trás. Mas sabe o que é o mais louco? Ao mesmo tempo que complexas e profundas as tretas de vários personagens, se pá todos, eu não vou confirmar porque eu não tenho certeza se são todos, porque eu não lembro de todos. Mas em paralelo a isso, também dá pra resumir elas com uma única frase que não só vem da própria obra, mas do Askeladd: todos são escravos de alguma coisa. E cara, isso é muito verdade, tá ligado? Vários personagens e várias problemáticas só acontecem porque aquele personagem que tá envolvido é escravo de alguma coisa, seja de ódio, lutas, poder ou até mesmo ganância.
E aproveitando esse ponto e virando a problemática todinha pro Thorfinn, essa frase também se encaixa muito bem nele, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, a gente também vê ele meio que deixando essa afirmação do Askeladd pra trás, mesmo que, claro, nem de longe 100%, tá ligado? O Thorfinn logo de início começou meio que, como eu falei pra vocês, sendo movido pelo próprio ódio dele e desejo de vingança, o que automaticamente fez ele se tornar escravo desse mesmo ódio e também do próprio Askeladd, que era o meio que hiperfoco dele, o foco de todo aquele ódio, tá ligado? Tanto que essa relação de vingança vai consumindo tanto o Thorfinn que ele vai tendo que deixar mais e mais a própria humanidade dele pra trás, conforme ele se expõe a situações que obrigam ele a fazer isso. Porque assim, quem não lembra da cena dele trazendo os manos pra vila dessa senhora aqui que tinha ajudado ele mais cedo, e tudo isso porque aquilo provavelmente faria ele ter um duelo com Askeladd e talvez conseguir se vingar dele. Mas ao mesmo tempo, esse objetivo dele acabou se expandindo para mais que um conflito com o Askeladd, para mais que algo que ele simplesmente queria e iria atrás, que era a vingança dele. E passa a ser literalmente um conflito existencial pro Thorfinn. Ele dedica literalmente toda a existência dele a mandar o humano de arrasta, tanto que isso fica bem explícito na própria queda do Askeladd, a ponto de ele entender isso tão bem que ele questiona o Thorfinn, perguntando o que ele vai fazer depois daquilo, como ele ia viver depois daquilo. Porque ele sabia que o Thorfinn dedicou tudo aquilo, a ponto de não existir mais nada além daquilo, a ponto de que o Askeladd, que tipo foi a pessoa que o Thorfinn queria se vingar, meio que o antagonista dele, virar pra ele fazer, pô, vai viver. E isso acaba calhando muito na queda do Thorfinn da segunda temporada. A gente vê ele mais que fisicamente destruído, e sim psicologicamente destruído. Porque até mesmo diferente de antes, quando o pai dele foi meio que mandado de arrasta pelo Askeladd, que ele tinha o ódio e a vingança dele pra se dedicar e se agarrar, naquele ponto ele não tinha mais literalmente nada. E junto a isso a gente tem o crescimento e a evolução dele nessa segunda temporada, que faz ele meio que começar a mudar e a se libertar de tudo que ele dedicou a vida toda dele, a algo que ele se tornou escravo, que ele dedicou tudo pra poder viver. E é ver essa evolução de protagonista que faz o Thorfinn se tornar ainda mais interessante e a obra melhor. O crescimento dele como personagem é algo mais que interessante, é algo bem humano. Porque, querendo ou não, a gente tá muito acostumado a ver protagonistas que passam por literalmente qualquer coisa. Se levanta e fala, pô, não, eu tenho que seguir, né? Porque, pô, eu tenho objetivos. O Thorfinn não, ele perdeu o objetivo dele, ele não se levantou e falou, pô, eu tenho que seguir. Não, ele não tinha mais pra onde seguir. Então, assim, além da obra tirar o objetivo do protagonista, o que é bem comum dentro de 99% das obras que a gente assiste, ela mostra o peso e o impacto que aquilo teve nele de uma forma muito boa. E ver depois de tudo isso o Thorfinn tentando viver pra si mesmo, tentando entender o que o pai dele quis passar pra ele, é simplesmente muito bom. Tipo, é uma construção de protagonista absurda. Então, assim, por mais que ele não tenha deixado 100% pra trás a perspectiva que o Askeladd mostrou pra gente, lá o papo de todo mundo ser escravo de alguma coisa. Então, por mais que o Thorfinn não esteja 100% livre disso, só ver ele se libertando de algo que ele já foi, que ele era 100% escravo de alguma coisa, é interessante. O Thorfinn, a partir da segunda temporada, passa a viver não só pra si mesmo, mas em busca de algum lugar onde ele possa viver em paz junto a outras pessoas que queiram viver a mesma vida que ele. Um lugar longe de guerras, conflitos e lutas. Tudo que um dia ele já foi tão imerso que meio que era parte dele. E cara, não só o trabalho do protagonista e de personagens secundários, mas de todo mundo, a ambientação e a forma que tudo e todos os conflitos são abordados naquele mundo também se torna interessante. A forma que a obra consegue retratar cada invasão e cada ataque como mais que, nossa, eles atacaram uma vila, né? Foda. Não, tem todo um peso e a gente vê muito da perspectiva de outras pessoas no pós-ataque. E isso consegue tornar tudo ainda mais complexo e mais interessante. Além de que lutas, tem muita luta, principalmente na primeira temporada, que são simplesmente absurdas. Mas no fim eu acho que é todos esses pequenos pontos somados que consegue trazer à tona toda a genialidade que tem em Vinland Saga. E olha, eu falo por mim isso como um todo, eu não consigo não gostar da segunda temporada por causa da mudança do Thorfinn, do mesmo jeito que eu não consigo não gostar da primeira temporada, mesmo o Thorfinn sendo completamente diferente da segunda, ou todos os personagens e aspectos são trabalhados em ambas temporadas. E isso também inclui o que vem depois no mangá, que também é muito bem construído e muito interessante. E cara, eu acho que é todos esses pontos e toda essa construção que consegue fazer Vinland Saga ir além de um mangá de lutinha de vikings que, diga-se de passagem, já ia ser interessante se fosse só assim, mas tudo isso torna a obra simplesmente genial e uma das melhores coisas que eu já li. Tanto que toda essa construção, detalhes, personagens e
tudo mais, me lembra até um pouco Berserk em certos pontos e se torna ainda melhor. Mas fala aí, o que tu acha de Vinland Saga, da segunda temporada, do mangá, da primeira, de toda a construção dos personagens e de tudo que engloba aquele mundo? E claro, aquele papo de sempre, né? Se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo. São basicamente 3 notificações por semana. Quer ver alguma coisa? Clica em cima. O que tu não quer ver, tu arrasta pro lado e meio que vida que segue. Estando inscrito, tu vai me ajudar muito e só ser notificado. Deixa o like também, se possível, o hypar. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê no próximo. É meio que isso. Falou!